Juízes capítulo 8. Gideão apazigua os efraimitas e mata os reis dos midianitas. Então os homens de Efraim lhe disseram: Que é isso que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam com ele fortemente. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus vos deu na vossa mão aos príncipes dos midianitas, Oreb e Azeebe. Que mais pude eu logo fazer do que vós? Então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. E como Gideão veio ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, já cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo que segue as minhas pisadas, porque estão cansados, e eu vou em alcance de Zebá e Zalmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Está já a palma da mão de Zebá e de Zalmuna na tua mão, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gibeão: Pois quando o Senhor der na minha mão a Zebá e a Zalmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. E dali subiu a Penuel e falou-lhe da mesma maneira. Os homens de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zebá e Zalmuna em Carcor, e os seus exércitos, com eles, uns 15.000 homens, todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que arrancavam a espada. E subiu Gideão pelo caminho dos que habitavam em tendas, para o Oriente, de Nobá e Jogbeá, e feriu aquele exército, porquanto o exército estava descuidado. E fugiram Zebá e Zalmuna, porém ele os perseguiu e tomou presos a ambos os reis dos midianitas, a Zebá e a Zalmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gibeão, filho de Joás, da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso a um moço dos homens de Sucote. Ele fez perguntas, o qual descreveu os príncipes de Sucote e os seus anciãos, 77 homens. Então veio aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui a Zebá e a Zalmuna, dos quais desprezivelmente me deitastes em rosto, dizendo: Está já a palma da mão de Zebá e Zalmuna na tua mão, para que demos pão aos teus homens já cansados? E tomou os anciãos daquela cidade, e espinhos do deserto, e abrolhos, e com eles ensinou aos homens de Sucote. E derrubou a torre de Penuel, e matou os homens da cidade. Depois disse a Zebá e a Zalmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? E disseram: Qual tu? Tais eram eles, cada um ao parecer como filhos de um rei. Então disse ele: Meus irmãos eram filhos da minha mãe. Vive o Senhor, que se os tivesse deixado em vida, eu não vos mataria a vós. E disse a Jeter, seu primogênito: Levanta-te, mata-os. Porém o mancebo não arrancou da sua espada,
porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zebá e Zalmuna: levanta-te tu, e acomete-nos, porque qual o homem, tal a sua valentia. Levantou-se, pois, Gideão, e matou Zebá e a Zalmuna, e tomou as luetas que estavam aos pescoços dos seus camelos. Gideão recusa governar, faz um éfode e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho do teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. E disse-lhe mais Gideão: uma petição vos farei. Dá-me, cada um de vós, os pendentes do seu despojo. Porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram ismaelitas. E disseram eles: de boa mente os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo. E foi o peso dos pendentes de ouro que pediu 1.700 siclos de ouro, afora as luetas, e as cadeias, e os vestidos de púrpura, que traziam os reis dos midianitas, e afora as coleiras, que os camelos traziam aos pescoços. E fez Gideão disso um éfode, e pô-lo na sua cidade, em Ofrá. E todo Israel se prostituiu ali após dele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a sua cabeça. E sossegou a terra 40 anos nos dias de Gideão. E foi-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. E teve Gideão 70 filhos, que procederam da sua coxa, porque tinha muitas mulheres. E sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também um filho, e pôs-lhe por nome Abimeleque. E faleceu Gideão, filho de Joás, numa boa velhice, e foi sepultado no sepulcro do seu pai Joás, em Ofrá, dos Abiesritas. E sucedeu que, quando Gibeão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após dos Baalins, e puseram a Baal Berite por Deus. E os filhos de Israel se não lembraram do Senhor seu Deus, que os livrou da mão de todos os seus inimigos em redor. Nem usaram de beneficência com a casa de Jerubaal, a saber, de Gideão, conforme a todo o bem que ele usara com Israel.